Fala, nação rubro-negra aqui do canal Fla Oficial 19, o canal que fala do Flamengo, e vamos de informação do Clube de Regatas do Mengão. Nação, nós temos um pacotão de notícias para trazer para vocês, atualizadas no mercado da bola. Eu queria que você ficasse até o final do vídeo para estar informado aí tudo o que está rolando no Clube de Regatas do Flamengo. Vamos falar sobre possíveis saídas agora no meio do ano, do Everton Cebolinha, de Michael, Luiz Araújo e também do Wesley para o Manchester City. E também vamos falar sobre a desistência do Flamengo em querer trazer aí o João Félix, né, que está no Milan emprestado. Vamos falar sobre essa situação aí que pegou todo mundo aí de surpresa. Isso e muito mais agora aqui no seu canal Fla Oficial 19, o canal que fala do Flamengo. Nação, como eu falei no início do vídeo para vocês aí, sobre as possíveis saídas do time do Flamengo agora no meio do ano. Pois é, o Flamengo aí, né, segundo o site aí, Bola VIP, Coluna do Fla, trouxe informação de que alguns jogadores aí podem deixar o Flamengo na janela de transferência. Lembrando que não existe ainda nada concreto que esses jogadores podem deixar o Flamengo, vão sair do Flamengo. Pois é, na situação do Luiz Araújo, que o Cruzeiro tem um interesse aí em querer ter o jogador, né, em querer comprar o jogador para atuar no Clube Mineiro, porém ainda não existe nada assim oficializado, não existe nenhum tipo de proposta do Cruzeiro em querer tirar o jogador agora na próxima janela de transferência. Então o jogador ainda continua no Flamengo, mas existe essa especulação de que ele pode, né, o Cruzeiro pode querer abrir aí conversas com o Flamengo para tentar tirar o Luiz Araújo do Clube de Regatas do Flamengo. A outra situação é do Everton Cebolinha. Segundo aí alguns sites esportivos, trouxe informação de que o Everton Cebolinha, né, fez algumas declarações que ele sentia desejo de voltar a atuar com a camisa do Grêmio. Everton Cebolinha, que na minha modesta opinião não tem vivido um momento muito bom no Flamengo por conta de lesões, claro, mas o jogador também ano passado estava muito bem no Flamengo, mas por conta das lesões o jogador ficou aí um tempo apagado, né? Então o jogador acha que ele se sente que ele está perdendo o seu espaço no Clube de Regatas do Mengão, no elenco do time do Flamengo. Outra situação também, gente, é a situação do Michael. Pois é, o Michael que tem se mostrado muito insatisfeito na sua segunda vinda para o Flamengo. O jogador não caiu muito nas graças do torcedor na sua segunda vida. Por quê? Porque o jogador não conseguiu mais evoluir dentro de campo. Não conseguiu mostrar o seu bom futebol como ele teve na sua primeira passagem com o Flamengo. Então, o Michel não existe aí um clube no qual que ele possa ir. Porém, o Michel pode sim, existe alguma especulação de que o Michel pode até mesmo ir para o Cruzeiro. Mas não existe ainda esse nada concreto no momento. Então, esses três jogadores aí têm despertado o interesse de deixar o Flamengo, né, agora na próxima janela de transferência, né? Caso o Luiz Araújo pode ir para o Cruzeiro, o Everton Cebolinha tem o desejo de voltar a atuar com a camisa do Grêmio, né? E o Michael está insatisfeito, né, na sua segunda volta para o Flamengo e o jogador não tem muito despertado. Na verdade, esses três jogadores aí, gente, não têm tido muito boas atuações nos últimos tempos, né? Nos últimos jogos do Flamengo, esses três jogadores, no caso do Luiz Araújo, Michael e Everton Cebolinha, não tem tido muita... não tem feito os grandes jogos com a camisa do Flamengo e isso acaba deixando a torcida irritada. Sabemos que a torcida do Flamengo é uma torcida muito exigente, nós, torcedores do Flamengo, somos muito exigentes, né? Então, muitas das vezes nós queremos que o jogador sempre seja ali em boas condições físicas. Claro que existe muita questão do calendário brasileiro, que muitas das vezes o jogador não vão conseguir jogar, né, em um futebol super elevado o ano todo. Existe essa questão das lesões, o calendário é muito grande, isso tem deixado os jogadores muito desgastados fisicamente, tá bom, nação? Bom, outro jogador que pode deixar o Flamengo agora também na janela de transferência é o Wesley. Pois é, o Manchester City saiu nas noticiários aí, né, no site Bola VIP, Coluna do Fla, os sites esportivos aí trouxe informação de que o Manchester City queria o Wesley, na verdade quer o Wesley antes do Mundial. Porém o Flamengo aí bateu o pé, resistiu ainda até o momento. O Flamengo ainda não quis liberar o jogador para o Manchester City aí, para que o jogador possa vir atuar no Mundial FIFA, né? O Manchester City aí que quer o Wesley para atuar, né? Os empresários do jogador também já acertou com alguns clubes ingleses, como no caso do Manchester City, Liverpool, e agora o Manchester City entrou com tudo aí e quer o Wesley para disputar agora o Super Mundial FIFA no meio do ano. Vamos ver no que pode acontecer, se o Flamengo vai ceder ou não, porque a ideia do Flamengo é manter o Wesley até depois do Mundial, e aí o Flamengo pode vender o jogador aí com grife e valor muito alto, lucrar muito mesmo com o Wesley. Então o Wesley pode ir ou antes do Mundial ou depois do Mundial para atuar em algum clube europeu, mas provavelmente pode ser que ele possa ir para o City, né? Essa
é aí a mais notícia quente da situação do Wesley, do futuro do jogador do Flamengo. Bom, a outra informação também que eu quero trazer para vocês é sobre a situação do João Félix. Pois é, o Flamengo desistiu de querer contratar o jogador como empréstimo, né, para o restante da temporada. O motivo é porque o jogador ele pertence ao Chelsea, né, e está emprestado para o Milan. Porém, o Flamengo desistiu por um motivo só, é a questão do alto salário do jogador, né? O jogador recebe muito, é um jogador novo, europeu, joga em grandes clubes da Europa, e o Flamengo viu que não é muito vantajoso trazer um jogador de um salário muito alto, né? De repente o jogador não rende, e aí o Flamengo ficar pagando um salário alto por conta desses jogadores. Sabemos que o Flamengo tem um histórico muito ruim com jogadores de grife, né? Então, nação, o que ocorre? O Flamengo não vai mais trazer o João Félix, está descartado aí uma possível transferência do jogador do Milan para o clube de regatas do Flamengo. Gente, vamos falar agora do goleiro Rossi. Pois é, o Rossi aí tem sido um dos grandes destaques do Flamengo nessa temporada, se não um dos melhores jogadores do Flamengo em campo. O cara agarra demais. O Flamengo aí escapou de passar um vexame do ano, né? Ter terminado a Libertadores na última quarta-feira aí para o Central Córdoba da Argentina. Se o Rossi não tivesse feito aquela defesa no primeiro tempo, o Flamengo teria perdido o jogo, estaria eliminado da Libertadores e estaria hoje fora da Libertadores praticamente. Só que nós temos um bom goleiro que é o Rossi, que fez uma defesaça milagrosa ali, que salvou o Flamengo, né, de um fiasco na Libertadores nesse ano e ser eliminado praticamente na primeira fase. Já pensou um elenco caro, milionário, sendo eliminado da Libertadores na fase de grupos? Seria uma vergonha realmente de fato para o Flamengo. Então, gente, na minha modesta opinião, o Rossi hoje é um dos melhores, se não o melhor jogador do Flamengo em campo. O que esse cara cresce na Libertadores, como esse cara tem catimba, como esse cara agarra dentro de campo, é brincadeira. O goleiro Rossi, para mim hoje, o Rossi para mim é o melhor jogador do Flamengo em campo. E vale a gente ressaltar, a gente fala muito de Arrascaeta, fala muito de Gerson, de Bruno Henrique, de Eric Pulgar, mas se esquece também de falar também sobre o Rossi. O Rossi tem salvado o Flamengo aí de alguns vexames aí muito grandes. O Flamengo, domingo passado, poderia ser goleado, mas o Rossi pegou umas bolas muito difíceis, salvou o Flamengo ontem, salvou o Flamengo no domingo contra o Cruzeiro e na quarta-feira também salvou o Flamengo de ser eliminado praticamente da Libertadores, fazendo aquela defesaça. Então, gente, essas foram as informações do Clube de Regatas do Flamengo. Não se deixe de se inscrever aqui no nosso canal e compartilhar e comentar notícia do Clube de Regatas do Flamengo, porque isso aqui